Profeta Isaías capítulo 53, eu quero que você acompanhe a leitura comigo desses dois versículos, versículos 4 e 5. O profeta Isaías diz assim: verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Amém? Vou reler. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Eu vou reler o versículo 5 e você repete em seguida. Vamos lá. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Você acredita nisso? Então, por favor, coloque a escritura sobre o teu assento e vamos dar uma linda salva de palmas para Jesus e para a palavra de Deus. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, a Tua palavra vai ser pregada agora. Que o Teu Espírito Santo se faça presente neste lugar, e que não seja a boca do homem falando, mas o Teu Espírito Santo falando com cada pessoa que aqui está. Portanto, envia a Tua palavra com poder e com autoridade, e que a Tua palavra vá e produza o resultado para o qual vai ser mandada, em nome de Jesus. Amém. Diga amém, Jesus. Por gentileza, podeis sentar. Cerca de 700 anos antes de Cristo, o profeta Isaías foi usado por Deus para revelar qual seria a missão de Jesus Cristo na terra. E ele falou no versículo 4, de um modo muito resumido, o que Jesus viria a fazer na terra, seguindo a vontade estabelecida pelo Pai. E ele disse isso: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. Então, esta seria a primeira fase da missão de Jesus Cristo. Este versículo 4, só para você se situar aí no assunto, até se você tiver como fazer essa anotação na sua Bíblia, eu acho melhor. Versículo 4, ele está tratando de saúde física, cura física, a cura do corpo. Já o versículo 5, ele trata da cura da alma, que nesse caso é muito mais importante do que simplesmente o corpo. Porque quando nós formos arrebatados, não é o nosso corpo físico que vai ser levado. Pelo contrário, a palavra de Deus diz que nós viemos do pó e ao pó tornaremos. Ou seja, todos nós somos fabricados desta mesma matéria-prima,
E nós vamos voltar para o estado original. Antes de sermos formados por Deus um boneco de barro. Então a nossa alma é a parte que Deus vai recolher para si. Nossa alma não vai ficar aqui. Então no Antigo Testamento, se você já leu pelo menos ali os primeiros livros do Antigo Testamento, você sabe que quando o homem pecava, a sua alma ficava atormentada. E por qual motivo? Por causa do afastamento de Deus. Isaías escreveu: os vossos pecados e as vossas iniquidades encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então, à medida em que Deus se afastava do ser humano, a alma do ser humano ia ficando cada vez mais atormentada por causa da distância de Deus. Isto significa que o ser humano, ele não serve para viver sem Deus. Porque sem Deus, a vida do ser humano é uma vida de tormentos. Eu não posso viver sem Deus. E aí Deus vai criar uma situação para que o homem que estava longe dele, afastado dele, pudesse se reaproximar dele novamente. E o que é que Deus vai fazer? Eu vou pedir para você abrir em Levítico, capítulo de número 3, para a gente conferir juntos. E lá no versículo de número 7. A única maneira do ser humano se livrar daquele tormento da sua alma e receber a presença de Deus de volta na vida dele, era fazendo um sacrifício por expiação dos pecados. Então ele fazia como se fosse uma transferência dos seus pecados para um cordeiro, para um animal inocente, que tinha que ser limpo, puro e não podia ter defeito nenhum. O animal não podia ter um pelo encravado, uma unha encravada, ele não podia ter nenhum tipo de doença, tinha que ser um animal perfeito, porque Deus só aceitava se fosse perfeito. Então no capítulo 3 aqui, versículo de número 7, a lei diz: se oferecer um cordeiro por sua oferta, oferecê-lo-á perante o Senhor. E olha como tinha que fazer. E porá a sua mão sobre a cabeça da sua oferta, no caso o cordeiro, e a degolará diante da tenda da congregação, e os filhos de Arão espargirão o seu sangue sobre o altar em redor. Preste atenção nisso. E porá a sua mão sobre a cabeça da sua oferta e a degolará diante da tenda da congregação. Vamos voltar aqui para Isaías capítulo 53. E lá no versículo 5, na parte B do versículo, quando Isaías disse: o castigo que nos traz a paz. Está escrito aí? O castigo que nos traz a paz. Quer dizer que a única maneira de o homem sentir paz novamente, se livrar daquele tormento, era através do castigo do cordeiro. Fala assim comigo: o cordeiro precisava ser castigado. Porque se não fosse o castigo do cordeiro, o ser humano continuaria atormentado. O cordeiro precisava ser castigado. E não era um castigo como se você pegasse um pedaço de pau ou um chicote e começasse a flagelar o cordeiro. A Bíblia diz que o castigo do cordeiro terminava com a sua morte. Olha o versículo 6 de Isaías 53. Volte comigo para lá, para Isaías. Isaías capítulo 53 e versículo de número 6. Todos nós
andamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Quando o pecador transferia a culpa para o cordeiro era castigado no lugar do pecador. Isaías está dizendo que Jesus foi castigado no nosso lugar, porque sobre ele estava a iniquidade de nós todos. Versículo 7. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro, foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Quem aqui entendeu que Jesus é o cordeiro? Quando João Batista batizava nas águas do Rio Jordão, uma certa ocasião, ele estava batizando uma multidão, e quem aparece ao longe? Jesus. Aí João Batista para a cerimônia de batismo, que ele estava realizando ali, ele sai da água, ele aponta para Jesus, e qual é a frase dita por João Batista naquela ocasião? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É como se ele estivesse dizendo assim: eis ali aquele que veio tirar todo o seu tormento. Eis aquele que vai impedir que vocês continuem vivendo nesta terra sendo atormentados. Eis aquele que depois de tirar o tormento, estabelecerá em vós a sua paz. Diga glória a Deus. Mas vamos entender o texto aqui. Por que que este texto fala de doença da alma? O capítulo 53 e versículo 5 que a gente leu. Por que que ele fala de doença da alma? Porque o pecado é a doença que mata a alma da pessoa. Tem gente que morreu de Covid-19, não teve? Quase 600 mil brasileiros morreram de Covid-19. Isto é, se esses números estão corretos, né? Tem muita gente que foi atestado o seu óbito como Covid-19 e não era Covid, e outros foram atestados como não era Covid e era Covid. Mas muita gente morreu. Tem gente que morre de tuberculose todos os anos? Hã? Sim. Ora, até a gripe mata. Pneumonia mata. Às vezes uma bronquite avançada mata. E tantas outras doenças. Ou a pessoa, sei lá, foi atropelada, tomou um choque muito forte e morreu, caiu na água e se afogou, sofreu um acidente de carro e foi queimada pelo fogo e teve o corpo carbonizado e morreu. As pessoas morrem de várias maneiras. Ou seja, existem várias maneiras de se matar o corpo de uma pessoa, sim ou não? Sim ou não? Sim. Mas a única maneira de matar a alma é através do pecado. O pecado é a única doença que mata a alma do ser humano. É por isso que o ser humano, ele precisa fazer expiação pelos seus pecados. Vamos ler aqui o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Aonde Paulo disse que Cristo é a nossa Páscoa. Vamos lá, 1 Coríntios capítulo 5 e versículo 7. Só para você deixar registrado isso. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento,
Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Espera aí, pastor, por que o senhor está falando de Páscoa? Hoje não é Páscoa? O que é a Páscoa segundo a palavra de Deus? Vamos conferir na palavra isso? Êxodo capítulo 12, localiza aí. É fácil, segundo livro da Bíblia, Êxodo capítulo 12. E versículo 1. Então falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho perto de sua casa, conforme o número das almas. Conforme o comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. E o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Olha o versículo 7. E tomarão do sangue, e poloão em ambas as ombreiras e na verga das portas, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça com os pés e com a fressura. Nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Verso de número 12. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais. E sobre todos os deuses do Egito farei juízos. E ele assina embaixo dizendo: eu sou o Senhor. Então preste atenção nos detalhes aqui. Por que eu li tudo? Para você entender onde tudo começou. Toda casa que tinha a marca do sangue estava livre do quê? Do mal que passaria sobre toda a terra do Egito aquela noite. Estava livre do mal. Então diga assim: o sangue de Jesus me livra do mal. Fala: o sangue do Cordeiro me livra do mal. Então o que nós entendemos? Que o Cordeiro sacrificado ali representava libertação e salvação. Aonde houver a marca do sangue do Cordeiro, ali haverá libertação e salvação. Serão salvos, não serão condenados, não serão atingidos. Diga: eu creio nisso. Fala: eu preciso do sangue do Cordeiro. É por isso que você está aqui. Agora eu quero que você anote algumas coisas. Primeiro vamos lá em 1 de João capítulo 1, versículo 7. Por que eu preciso do sangue do Cordeiro? Segundo o apóstolo João escreveu, o sangue do Cordeiro, isto é, o sangue de Jesus, nos purifica de todo o pecado. Então, se o sangue me purifica de todo o pecado, significa que não haverá mais pecado em mim através deste sangue, por causa deste sangue. E se não houver mais pecado em mim, então eu não serei mais atormentado. Olha o que diz aqui em 1 de João capítulo 1, versículo 7. Quem achou, diga amém.
Mas, se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Oh, glória! Esse é o primeiro benefício. Por que eu preciso do sangue do Cordeiro? Porque eu preciso ser purificado. E se eu não estiver purificado, eu não posso sequer me assentar à mesa com Jesus Cristo. Porque para me assentar à mesa com o Cordeiro, eu preciso estar purificado. A minha alma precisa estar limpa. Porque se a minha alma estiver suja, eu não sou digno de me assentar a esta mesa. Por que eu preciso do sangue do Cordeiro? 1 de Pedro capítulo 1, versículo 18. Pedro escreveu assim. 1 de Pedro capítulo 1, versículo 18. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Então, o sangue de Jesus, ele nos resgata da nossa vã maneira de viver. Amém? Fala assim: o sangue de Jesus mudou a minha maneira de viver. Por que eu preciso deste sangue? Para que a minha maneira de viver seja transformada. O sangue de Jesus transformou a minha vida. O sangue de Jesus transformou a tua vida. Olha o que diz em Apocalipse capítulo 7. Vamos aproveitar que nós estamos aqui bem perto. Apocalipse 7 e versículo de número 13. Por que eu preciso do sangue do Cordeiro? Olha o que disse aqui o João em Apocalipse 7, verso 13 e 14. E um dos anciãos me falou dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram de grande tribulação, lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por que eu preciso do sangue do Cordeiro? Porque o sangue de Jesus lava as minhas vestes espirituais. O sangue de Jesus me deixa limpo, para que eu seja digno de me apresentar diante de Deus. Diga glória a Deus. E sabe qual é o maior benefício? Talvez você não tenha se atentado para isso ainda. Ou talvez sim. Ainda em Apocalipse capítulo 12, versículo 10. Olha o que o sangue de Jesus faz por você. E é isso que vai acontecer no momento que você beber do sangue de Jesus nesta manhã. Versículo de número 10. Eu vou ler quando todo mundo achar. Achou? Apocalipse 12, versículo 10. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora chegada está a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante de nosso Deus os acusava de dia e de noite. Olha o versículo 11. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Sabe qual é o principal benefício que eu recebo quando eu tenho sobre mim o sangue do Cordeiro? O sangue do Cordeiro, ele me dá autoridade para vencer o acusador. Quando Satanás se levanta contra a vida de uma pessoa
que carrega em si o sangue do Cordeiro de Deus, nenhuma acusação que Satanás fizer contra esta pessoa poderá prosperar, porque já foi escrito em Isaías capítulo de número 54, vamos lá comigo para conferirmos, Isaías capítulo 54, quem achou, diga amém. O que está escrito aqui? Isaías capítulo 54, desculpa, Isaías 41, hein? Ai. Versículo de número 10. Não temas porque eu sou contigo. Não te assombres porque eu sou teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Eis que envergonhados e confundidos serão todos que se irritaram contra ti, tornar-se-ão nada, e como coisa que não é nada os que contenderem contigo. Buscá-los-ás, mas não os acharás, e os que pelejarem contigo tornar-se-ão nada, e como coisa que não é nada os que guerrearem contra ti, porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Glória a Deus. Esse é o teu Cordeiro. Vamos aplaudir bem forte a Jesus. Jesus derramou o seu sangue para nos curar, para nos salvar, para nos libertar, para nos purificar, mas principalmente para nos dar autoridade para vencer o diabo. O diabo não pode parar a obra que Jesus está fazendo na tua vida, porque o sangue do Cordeiro já foi derramado sobre você. E este sangue do Cordeiro, ele serve como uma blindagem espiritual para te proteger de todos os ataques do inimigo. Isaías também escreveu que toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. E toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Diga: eu estou protegido pelo sangue do Cordeiro. Vamos ficar de pé, igreja, por favor. Vamos aplaudir a palavra de Deus. Vamos aplaudir a palavra. Todos nós sabemos o peso do sacrifício que Jesus fez. Não foi fácil. Muitos querem dizer que Jesus só derramou o seu sangue na cruz. Não, Jesus derramou o seu sangue antes da cruz. Quando ele estava em profunda agonia, quando a angústia e a aflição se multiplicavam dentro dele por causa da hora que estava se aproximando, ele orava e ele dizia: Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja feita a minha, mas a tua vontade. E naquela ocasião, Jesus sofreu uma erupção cutânea, que é como se fosse uma erupção sanguínea, o que a medicina chama de hematidrose, quando o suor começou a se converter em sangue. Jesus estava muito angustiado, mas naquele momento o seu sangue já estava sendo derramado. Naquele momento você e eu já estávamos sendo purificados pelo sangue de Jesus Cristo. E depois dali ele foi torturado, arrancaram muito sangue dele. E quando finalmente ele foi crucificado, depois de ter rendido o espírito,
usaram 2 lanças para traspassar o seu corpo. E do seu corpo jorrou sangue e água. Sangue e água. E ali Jesus lavou a terra. A terra foi lavada com o sangue de Jesus. Fala, eu fui lavado pelo sangue de Jesus. Por isso que nós não podemos negar o sacrifício de Jesus. Todas as vezes que nós vamos participar da Santa Ceia, nós temos que trazer à memória todas estas coisas que Jesus fez por nós. Por que Ele fez tudo isso? Por amor. Porque Ele nos ama. O amor de Jesus é um amor incondicional. É um amor indescritível. É um amor incomparável. É um amor insondável, imensurável. É um amor que está acima de qualquer sentimento que exista neste mundo. E Jesus te amou tanto que Ele foi capaz de entregar a própria vida para salvar você. Você foi salvo, foi salva pelo sacrifício de Jesus. E não foi sacrifício qualquer não, foi sacrifício de sangue. Sacrifício de sangue. Assim como o pecador no passado tinha que transferir a culpa e o pecado para o animal inocente, Jesus também era inocente. Ele não havia cometido nenhum tipo de crime. Mas mesmo assim, Ele falou assim, ao invés de prender ele, prendam a mim. Não prendam a ela, mas prendam a mim. Eu assumo o lugar dela, eu vou preso no lugar dela. Eu não vou permitir que vocês prendam esta pessoa, prendam a mim. Eu não vou permitir que vocês matem esta pessoa, matem a mim. Eu morrerei no lugar dele, eu morrerei no lugar dela. Jesus fez muito por você e por mim. E sabe qual é a única coisa que Ele quer? Ele disse assim: todo aquele que o Pai me der, este virá a mim, e todo o que vier a mim, de maneira nenhuma eu o lançarei fora. Ele só quer que você permita que Ele seja o Senhor da sua vida. Que Ele seja aquele que vai te dirigir daqui para frente. Que Ele seja aquele que vai tomar conta da sua vida daqui em diante. É só isso. É só isso. Jesus não está pedindo a tua casa, Ele não está pedindo o teu carro, Ele não está pedindo a tua empresa, Ele não está pedindo o teu dinheiro. Ele só está pedindo para você deixar Ele assumir o controle da sua vida. Só isso. Só isso. Eu preciso fazer esta pergunta. Se alguém aqui hoje no nosso meio que ainda não entregou a vida para Jesus, que ainda não o recebeu como seu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, e você quer deixar Jesus assumir o controle da sua vida a partir de hoje, e diga-se de passagem, no momento que Jesus assumir o controle da sua vida, você nunca mais vai errar o caminho, porque Ele é o caminho. Nunca mais. Nunca mais você vai pegar uma entrada errada, uma saída errada. A partir do momento que você deixar Jesus assumir o controle da sua vida, os teus caminhos sempre serão corretos, porque você estará no caminho que é Jesus Cristo.
Então você que quer receber Jesus como seu Senhor e Salvador, para ter o seu nome escrito agora, neste momento, no livro da vida, e tomar posse da salvação, erga sua mão direita assim, junto comigo, que eu vou orar por você. Se você ainda não fez isso, quem aqui já entregou a vida para Jesus? Levanta a mão, para a gente não perder tempo. Levanta a mão bem alto. Fala assim: Jesus, eis-me aqui. Fala: de ti eu não abro mão. Fala: de ti eu não abro mão. Agora diga: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Então permanece no caminho. Permanece no caminho. Faça valer o sacrifício que Jesus Cristo fez por você. Como é que eu faço isso? Servindo a Ele com toda a verdade do teu coração. Servindo a Ele verdadeiramente. Buscando a sua face diariamente. Assumindo o compromisso com a vontade dEle diariamente, não com a sua. Jesus foi o maior exemplo disso, né? Foi não, Ele é porque Ele está vivo. Quando os discípulos diziam assim: mestre, come, porque Jesus andava muito. E muitas vezes Ele não parava para se alimentar, sequer para beber água. E aí os discípulos, preocupados com o estado físico de Jesus, com a necessidade que Jesus tinha de se alimentar, eles pararam e falaram: mestre, come. E Jesus olhou para eles e falou assim: a minha comida é fazer a vontade do Pai que me enviou e realizar a sua obra. Olha só. Eu me sinto alimentado e nutrido quando eu estou fazendo a vontade do Pai que me enviou. Então nós precisamos fazer a vontade de Deus todos os dias. Vamos orar? Vamos orar, inclusive vamos orar pelos projetos, tá? Vamos orar pelos projetos. Você pode estender a sua mão aqui na direção do projeto que você já entregou? Estenda a sua mão para cá, para a gente orar. Fecha os teus olhos e orem comigo assim: meu Deus e meu Pai, mais uma vez eu quero colocar o meu projeto nas tuas mãos e pedir ao Senhor que traga sobre a minha vida todas as respostas que eu necessito. E não permita que eu saia daqui sem ter a certeza de que o Senhor ouviu a minha oração e respondeu o meu clamor. Eu te peço, continua me fortalecendo, continua me ajudando a seguir em frente, e não permita que eu me desvie para a direita ou para a esquerda, porque eu te prometo que eu vou até o fim neste compromisso que fiz com o Senhor, e eu sei que o Senhor vai cumprir aquilo que me prometeu, em nome de Jesus. Agora eu vou pedir para você apontar a mão na direção da sua casa. Teu projeto está aqui, mas eu quero que você aponte a sua mão na direção da sua casa. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, eu acredito, na verdade eu sempre acreditei, que um dos maiores projetos que o Senhor deu para o ser humano chama-se família. E é por isso que Satanás trabalha tanto contra as famílias. É por isso que ele tenta impor discórdias, desentendimentos, discussões, falta de respeito, imoralidades, traições. Satanás age muito para tentar destruir as famílias, porque ele sabe que este é um dos projetos mais importantes que o Senhor entregou para o ser humano realizar na terra. Mas eu quero que enquanto nós estamos fazendo esta oração, o Senhor entre com providência na vida de cada pessoa que está aqui e na família de cada pessoa que está aqui. Eu quero que o Senhor tire daquela casa toda doença,
toda confusão, toda discórdia, toda contenda, espíritos causadores de depressão, de opressão, de tristeza, de brigas, de desentendimentos, que sejam lançados no mais profundo do abismo, e que em todas as áreas da vida desta pessoa, seja profissional, saúde, vida sentimental, espiritual, o Senhor estenda a sua mão e estabeleça aquilo que prometeu, e não deixe que esta pessoa continue esperando aquilo que o Senhor hoje mesmo pode fazer. Então faça, meu Deus, faça hoje, para que o teu nome seja hoje glorificado. Liberta esta pessoa de todo vício, liberta esta pessoa de toda contaminação, de toda impureza. Liberta esta pessoa de toda mentira, de todo engano, de toda aflição, de toda angústia, de toda falsidade. E faz acontecer na vida dela e na casa dela aquilo que o homem não pode fazer, aquilo que o ser humano não pode imaginar. Cumpre a tua palavra que diz: fiel é Deus, que fará em vós muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos e pensamos, segundo o poder que em nós opera. Então faça mais e faça além, para que o teu nome seja glorificado. Nós te pedimos isso e te agradecemos, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém e graças a Deus. Vamos aplaudir a Jesus. Glória a Deus.